Aleluia! Boa noite, a paz do Senhor. Vamos estar assim fazendo a leitura em João, capítulo 19, versículo 28 em diante. Deus, Ele é maravilhoso. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite: a cruz não é o fim. Amém. Deus é maravilhoso. A cruz não é o fim. A cruz ali simbolizava a dor, simbolizava a derrota, simbolizava tristeza, sofrimento. Na crucificação, nós podemos observar que Cristo, quando Cristo estava ali na cruz, os seus discípulos, naquele momento, que viam o Mestre, a quem eles tanto amavam, a quem eles há 3 anos e meio seguiam o Mestre, e naquele momento, o Mestre se encontrava na cruz. Irmãos, é muito triste, porque eles comiam com Cristo, eles bebiam com Cristo, eles andavam com Cristo, eles contemplaram os milagres que Cristo fizera. O Messias, o enviado do Deus vivo, aquele que Deus enviou ao mundo para salvar a humanidade, o Redentor estava na cruz. É muito triste, porque eles tinham uma expectativa sobre Jesus. E não é diferente em nossas vidas. Temos expectativas, cremos, confiamos, acreditamos, e muitas vezes nós olhamos e tudo aquilo que nós pensávamos que iria dar certo, acaba muitas vezes morrendo. E muitas vezes a dor nos faz isso. Faz com que nós esquecemos as promessas de Deus em nossas vidas. E o Senhor, Ele tem feito promessas. Os discípulos sabiam, porque Cristo havia revelado que era necessário o Filho do Homem morrer e ressuscitar. Jesus disse para os discípulos: é necessário eu ir a Jerusalém, sofrer, padecer, morrer e ao 3º dia ressuscitar. Mas esses discípulos, no momento da dor, do desespero, quando eles olharam e viram o Mestre amado sendo morto, crucificado, sendo humilhado, rejeitado, eles esqueceram. Esqueceram daquilo que Jesus havia ensinado. Aquilo que parece ser impossível, aquilo que parece ter terminado em nossas vidas, o Senhor, Ele nos fala nessa noite: não é o fim. É apenas o começo. Está consumado. Essa frase significa que não é o fim, mas significa a missão foi cumprida. Aleluia. Porque a missão de Cristo, essa foi a missão que Deus havia dado a Cristo. E nesse texto eu posso tirar 3
pontos muito importantes. A cruz parece o fim, mas não é. No momento da crucificação, tudo parecia ter acabado. Jesus, ele foi traído. Pedro traiu Jesus. Aquele que estava lado a lado com Jesus. Aquele que viu os milagres de Jesus. Aquele que foi alvo do milagre de Jesus. Pedro andou sobre as águas, mas Pedro traiu. Então, Jesus, ele foi traído. Jesus foi condenado injustamente. Jesus foi rejeitado, humilhado. Em Isaías 53, verso 5, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa que a dor não significa o abandono de Cristo. Muitas vezes o Senhor, ele está em silêncio porque Deus virou as costas para Cristo naquele momento. Mas não significa que Deus o abandonou. E é em nossas vidas hoje. Não significa que situações difíceis que nós passamos, não significa que Deus nos abandonou. Significa que mesmo em silêncio, o Senhor trabalha 24 horas por nós. Muitas vezes passamos por perdas, por crises, problemas difíceis. Mas o Senhor, ele hoje fala conosco nessa noite. Ele não nos desampara. Ele está conosco até a consumação do século. O segundo ponto: a cruz faz parte do plano de Deus. O que parecia ser derrota fazia parte do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Era nos trazer para perto dele. Era nos resgatar. O Senhor queria fazer com que... O Senhor queria trazer perdão sobre a humanidade. Reconciliação, porque nós estávamos nos nossos próprios delitos, praticando coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, e isso nos distanciava de Deus. E a morte trouxe perdão, trouxe reconciliação e trouxe salvação para nós. Na verdade, a morte de Cristo abriu o caminho para a vida. Deus, ele tem o poder de transformar a dor em vitória. Terceiro ponto: depois da cruz vem a ressurreição. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Cristo, ele morreu na sexta, mas no domingo Jesus ressuscitou. Enquanto todos acharam que acabou, que era o fim, esqueceram das promessas, esqueceram de tudo aquilo que o Senhor tinha se revelado através da palavra. E o Senhor, ao terceiro dia, a porta daquele túmulo se abriu. E o Senhor, ele ressurgiu para nos dar vida. E o anjo declarou, Lucas 24, 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. A morte não venceu o nosso mestre. No terceiro dia, ele ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter vida. O Senhor, ele nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para a luz, a imensa luz. A cruz nos mostra que a dor, ela não é eterna, que o sofrimento não é o fim.
a última palavra vem do Senhor. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que ressuscitou e vive para todo sempre. A cruz parecia ser o fim, mas foi o maior começo. Foi o começo do maior milagre na humanidade. O túmulo vazio prova que Deus pode transformar finais em começo. Amém? Que nessa noite nós possamos continuar firme, crendo e confiando que o Deus que morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus.